Olá, tudo bem? Sou o professor Elton, hoje será crise 1929 e o nazifascismo. Analisar o impacto da crise capitalista de 1929 na economia do Brasil e de outros países, descrever as características do fascismo e nazismo, considerando os aspectos político, social e econômico em meio à consolidação de regimes totalitários e as partes do extermínio, como o Holocausto. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem prestigiados porque ajudaram a vencer a guerra, enriquecidos porque forneceram armas e alimento. Em 1920, os Estados Unidos tinham se tornado a maior economia do mundo e viviam uma época de prosperidade e otimismo. Essa época de prosperidade e otimismo vinha acompanhada de investimentos na Bolsa de Valores, local onde são negociados determinados papéis de empresas e do governo. Papéis do governo são chamados de títulos e das empresas chamadas de ações. As pessoas compravam as ações, esperavam algumas semanas e então as vendiam com grande lucro. Atraídos pelo lucro fácil, muitos empresários aumentavam artificialmente os preços das suas ações, gerando uma especulação. O preço das ações não correspondia à situação real das empresas, devido a essa grande especulação. No dia 24 de outubro de 1929, na quinta-feira, acontece a crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, onde bancos vão falir, empresas vão falir, indústrias vão falir, gerando desemprego, fome e miséria nos Estados Unidos. Principais razões da Grande Depressão: concentração de riqueza. 13% da população dos Estados Unidos tinha 90% da riqueza nacional. O resto do povo tinha baixo salário, diminuiu seu poder de compra. Na agricultura, a mecanização e a eletrificação do campo produzia-se muito acima da capacidade de consumo. Assim, os preços dos produtos agrícolas mantinham sempre baixos e os agricultores eram obrigados a pedir dinheiro aos bancos. E não podendo pagar suas dívidas, perdiam as terras que haviam dado como garantia do dinheiro emprestado. A concorrência europeia e a crise de subprodução. Havia muito mais mercadoria do que pessoas com dinheiro para comprá-las, gerando uma série de desempregados. Qual a reação do governo com a depressão? Diminuiu ao máximo suas compras no interior, cortou investimento externo, parou de conceder empréstimos. Tudo isso vai o quê? Essa crise vai atingir a Europa, vai atingir a América. Então, na Europa, vai existir governos totalitários que vão acusar as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população, desemprego, a fome e a miséria. Só um governo forte, dirigido por um único líder, como uma espécie de soldado da pátria, poderia salvar o país. Por isso que na Itália, na Alemanha, vão se chamar governos autoritários. Na Itália vai surgir quem? O fascismo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália amargurava grandes perdas materiais e humanas. Não ganhou territórios, apesar de ter lutado na guerra a favor dos vencedores. O que aumentou na Itália foi o desemprego, a inflação e a miséria, gerando críticas de quem? De Benito Mussolini, que defendia o nacionalismo extremado, subordinação do indivíduo ao Estado, desprezo e ódio às democracias, aos socialistas e aos comunistas, atração pelo uso da força e da violência. Então muitos empresários viram em Mussolini o único meio de manter a ordem social e seus interesses, porque ficaram assustados com o crescimento do socialismo e comunismo nas eleições parlamentares italianas. Devido a esse grande apoio dos empresários, dos militares e populares, Mussolini vai o quê? Vai fundar o Partido Nacional Fascista, em 1921, e vai promover uma marcha para derrubar o governo, onde vai invadir a capital, Roma,
para exigir o poder. O governo, com medo de Mussolini e do povo que ele estava, entrega o poder e começa a ditadura fascista, onde Mussolini era chamado de Duce, de chefe, né? E o partido fascista vence as eleições espancando as pessoas e roubando urnas. E Mussolini cria a Álvora, Organização para a Vigilância e a Repressão do Antifascismo, onde ele fechava jornais, prendia e assassinava os adversários, suprimia todos os partidos de oposição, mesmo o Partido Nacional Fascista. Faz um acordo com a igreja chamada Tratado de Latrão, que seria uma aliança com a Igreja Católica, que reconhecia o Estado Vaticano como Estado independente. Em compensação, a Igreja Católica reconhecia o governo fascista como legítimo. O Mussolini também vai usar a educação para divulgar suas ideias fascistas. Além de ensinar matérias tradicionais, português, matemática, história, geografia, tinha que estudar sobre a vida de Mussolini e suas realizações. Os professores que se negassem a ensinar tais coisas eram perseguidos e demitidos dos seus cargos. Mussolini também vai educar as pessoas a crer no regime, obedecer ao regime e combater o socialismo e o comunismo. Vai usar o rádio, por isso que ele tinha um programa, falar de perto aos italianos. Usava também o cinema para fabricar e divulgar imagens que mostravam uma Itália sem fome, sem conflitos e com a população satisfeita, saudável e voltada aos esportes. Um outro país que vai adotar um governo totalitário vai ser a Alemanha, devido também a crises econômicas. Uma delas é porque a Alemanha vai perder a Primeira Guerra Mundial e vai ser imposta a ela o Tratado de Versalhes, que vai perder vários territórios ricos em minérios, como Alsácia-Lorena, e vai ter que pagar uma indenização, gerando uma inflação na Alemanha, desemprego e miséria, onde o pãozinho francês vai aumentar a cada ano na Alemanha, e os produtos também, e o crescimento do socialismo e comunismo nas eleições. Críticas ao governo vai ser feito pelo Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, que vai culpar as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Por isso ele vai adotar uma política do nacionalismo extremo, ódio aos judeus. Em 1920, ele vai criar o quê? A SA, uma secção de assalto, grupos paramilitares encarregados de eliminar seus adversários. E Mussolini dá um golpe de Estado, tenta dar força, um golpe de Estado na cidade de Munique, mas fracassa e é preso. E na cadeia ele lança o livro chamado Minha Luta, que tem como princípios básicos a superioridade da raça ariana, o espaço vital e o antissemitismo. A raça ariana ser superior às outras, o espaço vital, conquistar territórios para a raça branca, e o antissemitismo. Os judeus contaminaram a raça ariana e para purificar tinham que ser eliminados. Com a crise de 1929, vai gerar o quê? Mais inflação, mais alto desemprego. Hitler surge como salvador, porque vai conquistar a simpatia de muitos alemães, militares de alta patente e grandes industriais. Nas eleições, o partido nazista incedeu o parlamento e bota a culpa nos comunistas e nos socialistas. Isso vai interferir no resultado das eleições. E Hitler faz sua ditadura hitlerista, onde fecha sindicatos e jornais, dissolve os partidos políticos, menos o partido nazista, ordena a queima de livros, demitiu os democratas e comunistas de seus empregos, perseguiu os judeus, cria a Gestapo, uma polícia secreta para eliminar pessoas contra o regime, investe na indústria de base e de armas, faz obras públicas,
E também ele faz medidas contra os judeus. Em 1933, namoro e casamento entre judeus e arianos eram proibidos. Funcionários públicos judeus foram proibidos de trabalhar na imprensa, tribunais e saúde. Estudantes judeus eram obrigados a usar o número de identificação nas escolas e universidades. Em 1936, ele expulsa do exército alemão os judeus. Em 1938, ele obriga os judeus a usar documentos especiais, identidade e passaporte para sair do país. O patrimônio e bens dos judeus vão ser bloqueados. E Hitler promove também a Noite dos Cristais, que é um ataque violento aos judeus e suas lojas. Centenas de sinagogas vão ser incendiadas. Milhares de judeus foram presos e mandados para um campo de concentração. Até a próxima, pessoal.